Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Olá, eu sou a Bel de Farias. E eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos às principais notícias da semana na nossa cidade e região. É o Revidecast, o podcast da Revide. Revide. Vamos começar as notícias pela pandemia do novo coronavírus no Brasil. E essa semana, o país ficou comovido com a morte do humorista Paulo Gustavo aos 42 anos de idade. Difícil entender e aceitar a morte de uma pessoa tão jovem. Depois de quase 2 meses internado, com as complicações da doença acompanhado diariamente pelas redes sociais e pela imprensa, o ator foi vencido e assistimos mais uma vida precocemente perdida. Paulo Gustavo é mais uma das 414 mil vítimas da Covid-19 em todo o Brasil. Segundo o boletim do consórcio de imprensa de quarta-feira, dia 6, no Brasil já são 414.645 mortes e 14.936.466 casos. Ribeirão Preto registrou 1.908 mortes e 72.101 casos da doença, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde nesta quarta-feira, dia 5. O mês de março de 2021 foi o mês com mais casos confirmados da doença desde o início da pandemia. No pico de 2020, o mês de julho registrou 8.626 casos e agosto 6.490. Neste ano, março confirmou 9.292 e abril 6.865, números que ainda podem subir, levando em conta o atraso na contabilização dos casos. Revide. Agora vamos falar sobre a vacinação em Ribeirão. Já são mais de 193.456 doses de vacinas aplicadas e 72.761 pessoas que já receberam as 2 doses da vacina. E essa semana começou a vacinação dos idosos entre 60 e 62 anos. Murilo, parece que a vacinação está começando a fazer a diferença na maioria das cidades em que está sendo mais efetiva. O que você me diz da vacinação em Ribeirão Preto? Pois é, nós chegamos, Bel, a começar a vacinação, né, nas pessoas acima de 60 anos, né? Até quem tem mais de 80, 90 anos, essas pessoas já estão sendo vacinadas, já está sendo completada a segunda dose. O que continua preocupante, né, é que o vírus, ele meio que se reinventou e está atingindo, né, a gente tem notícias e relatos, atingindo pessoas mais jovens, na faixa de 30, 40, 50 anos. E ao contrário, né, a expectativa que a gente tinha de que esse aumento da vacinação pudesse reduzir os casos de internação em UTI, isso ainda não está ocorrendo. A gente espera que aconteça nos próximos dias. A média de ocupação das UTIs continua em 90%, né? O que é bastante preocupante ainda. Revide. Murilo, para sair um pouco do assunto da pandemia e da tristeza que estamos vivendo, vamos falar de coisas boas. Nesta quarta-feira, o Ribeirão Shopping completou 40 anos de história. O fundador e presidente da Multiplan, José Isaac Pérez, esteve na cidade para celebrar a data especial. O shopping foi inaugurado em 5 de maio de 1981. O moderno complexo multiuso faz parte da vida de milhares de pessoas. Em um evento restrito para autoridades, imprensa e poucos convidados, o presidente da Multiplan, José Isaac Pérez, relembrou a construção do shopping quando disse que naquela época o local onde a cidade pulsa só viu o espantalho no meio do canavial. O empreendimento foi construído em apenas 11 meses. Hoje, depois de mais de 8 ampliações, o centro de compras recebe por ano mais de 11 milhões de visitas às mais de 400 lojas e gera quase 5 mil empregos. O presidente também revelou que para os próximos anos, a Multiplan planeja para uma área ao lado do Ribeirão Shopping o desenvolvimento de um condomínio residencial de alto luxo e empreendimentos comerciais como hotel de alto padrão, aparte hotel e edifício corporativo. A companhia detém mais de 100 mil metros quadrados de terrenos no entorno do Ribeirão Shopping, com potencial para gerar ainda mais valor para o complexo multiuso e mais desenvolvimento para Ribeirão Preto. Murilo, essa é uma boa notícia para os negócios da cidade. Nós estivemos lá no evento. E o que você achou da notícia desse novo lançamento imobiliário? Eu acho que o sucesso do Ribeirão Shopping foi que ao longo desses 40 anos, né, ele conseguiu se incorporar à rotina das pessoas, né, sempre com uma imagem muito positiva, né? As pessoas adoram fazer compras no shopping, passear, né? O shopping também marcou a sua presença com vários eventos culturais, musicais ao longo de sua história e de uma certa forma, né,
todo mundo guarda alguma lembrança muito boa do Ribeirão Shopping. Eu, por exemplo, guardo uma que quando eu cheguei aqui em 1989, era uma cidade muito quente e ar-condicionado em lojas comerciais era uma coisa meio rara, assim. Eu me lembro do ar-condicionado da Mesbla, que a gente pisava ali, a porta automática abria e vinha aquele frio, assim. Então essa é uma lembrança, né, entre tantas que eu tenho muito boa do Ribeirão Shopping. E dando sequência nas boas notícias, agora uma oportunidade para quem quer estudar. A ETEC José Martiniano da Silva abre as inscrições para o segundo semestre do vestibulinho ETEC 2021 nesta sexta-feira, dia 7. Serão oferecidas 880 vagas gratuitas nas áreas de saúde, gestão e negócios, infraestrutura e indústria. A avaliação e o processo seletivo vão ser online por meio de uma análise do histórico escolar. As inscrições podem ser feitas até às 15 horas do dia 2 de junho. Para participar, os interessados precisam preencher a ficha de inscrição no site do vestibulinho ETEC, escolher o curso e a unidade desejada em que querem ingressar, além de efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$19. E agora boas notícias para quem está procurando um emprego. Nesta quarta-feira, dia 5, os postos de atendimento ao trabalhador, os PATs de Ribeirão Preto, Monte Alto, Serrana, Jabuticabal e Guariba, estão com 70 vagas de empregos abertas. Segundo a atualização do governo do estado de São Paulo, algumas das vagas disponíveis são na área de montador de filmes, supervisor administrativo, copeiro, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de laboratório de análises clínicas, faxineiro, vendedor de comércio varejista, mestre de construção civil, pedreiro, eletricista de instalações, pintor de obras, caldeireiro, operador de máquinas e ferramentas convencionais, caldeireiro, motorista de caminhão, embalador, forneiro de fundição, eletricista de manutenção eletroeletrônica e auxiliar geral de conservação de vias. O governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, definiu o funcionamento dos postos de atendimento ao trabalhador, PATs, de acordo com a fase de transição do Plano São Paulo. Com isso, as pessoas devem realizar agendamento prévio para o atendimento presencial como forma de evitar as aglomerações. Revide. Agora vamos ouvir o nosso repórter Paulo Apolinário para nos contar as novidades da política. Oi, Bel. Oi, Murilo. Bem, tramitam na Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto projetos de lei que visam alterar a ordem de prioridade na fila de vacinação contra a Covid-19 para algumas categorias. Nesta semana em específico, 3 propostas entraram na pauta. A primeira, de autoria do vereador Paulo Modas, do PSL, foi aprovada na sessão desta quinta-feira. O texto prevê a inclusão de todas as pessoas com deficiência no município. Vamos lembrar que lá no dia 20 de abril, o governo do estado de São Paulo divulgou o cronograma para vacinação de pessoas com síndrome de Down, pacientes renais em diálise e transplantados. Porém, o projeto do vereador de Ribeirão Preto toma como base a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Segundo essa lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Outros 2 projetos, esses de autoria do vereador Matheus Moreno, do MDB, deram entrada na casa e já tiveram o pedido de urgência aprovado. Os projetos incluem na lista de prioridades trabalhadores da área da assistência social e os conselheiros tutelares. E o vereador Matheus Moreno nos enviou um áudio sobre esses 2 projetos que serão votados na próxima terça-feira. A apresentação desses 2 projetos, eles vêm aí a atender os trabalhadores da assistência social e os conselheiros tutelares que são extremamente necessários neste momento de pandemia que a nossa cidade, o nosso país assola. Eles estão em contato diretamente com a população e geralmente os com maior vulnerabilidade, e a apresentação desse projeto vem aí atender essas pessoas, essa classe, e que seja após as prioridades que já estão inclusas, que depois sejam vistos aí como essencial também na campanha e no calendário de vacinação. Bem, por hoje é isso, até semana que vem. Revide. Marina, e a Revide desta semana? Quais os assuntos mais relevantes? Oi, Bel. A edição da Revide desta semana destaca os 20 anos do primeiro transplante de fígado realizado em Ribeirão Preto. Um dos responsáveis, o médico Orlando Castro e Silva Júnior, deixou um recado para os leitores da revista. Essa semana eu dei uma entrevista para a Revide falando sobre a importância do primeiro transplante de fígado realizado em Ribeirão Preto, no HC, em 2001. Em maio de 2001, mais precisamente no dia 1º de maio de 2001, dia do trabalho. A realização desse primeiro transplante foi um marco histórico que no HC, a partir dessa data, passou
a ser um centro de referência no tratamento das doenças hepáticas para a cidade de Ribeirão Preto, para a região de Ribeirão Preto e, obviamente, também para o HC. Bacana, né? E tem muito mais na edição digital dessa semana. Entrevistas, saúde, gastronomia, moda e um conteúdo preparado especialmente para os nossos amigos leitores. Vale a pena conferir. Revide. Agora vamos ouvir da editora do portal Raíssa Schaeffer quais foram as notícias mais lidas desta semana. Oi, Murilo. Nessa semana, a gente teve o anúncio do adiamento de 2 eventos do agronegócio bem importantes aqui para a região. A FenaSucro, que é realizada em Sertãozinho e que seria no mês de agosto, foi adiada agora para novembro, segundo a organização. O evento é um dos maiores do mundo do segmento sucroenergético. Essa decisão foi tomada após uma análise com visitantes e expositores do evento, e também com base no cenário ainda imprevisível aí causado pela pandemia, tanto do ponto de vista sanitário quanto econômico. Em 2020, a organização promoveu encontros e palestras online. Mas agora, a nova data marcada para a feira vai ser entre os dias 9 e 12 de novembro desse ano. A FenaSucro é realizada lá no Centro de Eventos Anine, em Sertãozinho. Já a AgriShow, que é a principal feira nacional aí do agronegócio e que é realizada aqui em Ribeirão Preto, foi adiada pela segunda vez. A 27ª edição da feira, que seria em 2020, foi anunciada para 2022 agora. Segundo a organização do evento, em uma pesquisa feita com todos os expositores da feira sobre a realização neste ano, o resultado mostrou que a maioria não acredita nessa possibilidade, viu? Em razão das barreiras sanitárias e de todo o cenário de incertezas que o país vive por conta da pandemia. A organização decidiu, então, que vai transferir a data da feira para o período de 25 a 29 de abril de 2022. Para esse ano, está sendo programada a Jornada AgriShow, que é uma sequência de ações que vai oferecer um conteúdo digital para os visitantes. Lá no revide.com.br, a gente traz todas as informações sobre essas mudanças. É isso aí, gente. Até semana que vem. Revide. Marina, e para o fim de semana, quais as dicas de filme, livro e série que você tem para sugerir para os nossos ouvintes? A sugestão de filme é Depois a Louca Sou Eu, produção da Amazon Prime, com Débora Falabella, baseado no livro homônimo de Tati Bernardi. Jovem, intensa e autêntica, Dani só queria levar uma vida normal, mas desde criança vive um descompasso com o mundo. Enquanto encanta a todos com o talento para escrever, ela tenta de todas as formas controlar seus medos constantes e crises de ansiedade. E em tempos tão difíceis, o que estamos precisando é de otimismo. Por isso, a dica de leitura é Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. A partir de inúmeras pesquisas, o autor mostra que acreditar na generosidade e na colaboração entre pessoas é uma postura realista. Para ele, se acreditarmos na bondade e no altruísmo da humanidade, isso formará a base para alcançarmos uma verdadeira mudança social. E para encerrar, a série que eu sugiro é O Inocente, na Netflix. Uma morte acidental lança um homem a uma espiral de intrigas e assassinato. Um suspense espanhol de tirar o fôlego. Bom, eu espero que vocês curtam as dicas. Boa semana e, se possível, fiquem em casa. Até mais. Revide. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana por aqui e desejar um fim de semana em paz. Bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo. O Revidecast tem o patrocínio de Ribeirão Shopping, sempre muito mais.